Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Desta edição da 1 da tarde é do José Rafael Lopes. O Ministro da Educação garante que todos os alunos que estiveram na primeira fase dos exames nacionais vão poder candidatar-se ao ensino superior já na primeira fase. Fernando Alexandre assegura que estão reunidas todas as condições para que os alunos avancem com o processo e insiste que nenhum aluno vai ser prejudicado no acesso ao ensino superior. Fernando Alexandre sublinha ainda que o regulamento que dita que quem foi à segunda fase só se candidata à segunda fase não deve ser alterado. Um aluno que faça o exame na segunda fase, com muito poucas exceções que estão previstas nos regulamentos, só se pode candidatar à segunda fase. Sempre foi assim, não há razão nenhuma para alterar. Os alunos que foram à primeira fase, todos eles terão condições para concorrer à primeira fase. E esse é que é o direito que tem que ser garantido. E eu volto a reafirmar, os regulamentos têm todas as condições previstas para que nenhum aluno seja prejudicado em resultado da perturbação que existiu. Esse tem sido o nosso foco e esses direitos estão obviamente garantidos. Ainda sobre os casos de reapreciação de prova, o Ministro da Educação fala em 825 pedidos em 290 mil provas que já foram corrigidas. Estamos a falar de 825 em 290 mil. Okay? Não estou a desvalorizar, mas cada um deles, dos 825, já foi analisado, já se identificou a razão da desconformidade, se existia ou não. Pode-se dizer que havia casos em que também não havia, ou seja, os alunos identificaram, mas de facto fizeram confusão. Agora, como nós somamos as várias respostas que compõem o exame, cada classificador faz a classificação sem ter a visão global do exame. E o que resulta disso é uma classificação que é mais objetiva. As declarações do Ministro da Educação na Figueira da Foz, aqui um registro da CNN Portugal. Fernando Alexandre sublinha que a prioridade do Executivo foi assegurar que nenhum estudante é prejudicado pelos prazos administrativos. Os alunos têm até ao final da semana para se inscreverem para a fase extraordinária de exames. Esta fase especial vai realizar-se entre 3 e 8 de setembro. Foi a forma encontrada pelo Governo para compensar os atrasos na correção digital das provas e permite aos estudantes que receberam as notas mais tarde repetir os exames com mais tempo de preparação. O secretário-geral do Partido Socialista acusa o Chega, a Iniciativa Liberal e a AD de serem culpados pelo aumento dos preços dos combustíveis. Em causa a proposta do PS, que foi chumbada na Assembleia da República e que previa uma redução do IVA para os combustíveis de 23% para 13%, face ao aumento da gasolina e do gasóleo de hoje. José Luís Carneiro aponta os responsáveis. O Chega, a Iniciativa Liberal e a AD votou contra as propostas que o PS apresentou na Assembleia da República. Portanto, há no país quem é responsável pelo aumento dos custos com os combustíveis e também pelo aumento com os custos de vida. Porque eu volto a lembrar, este aumento que está a acontecer, 9,5 cêntimos por cada litro de gasóleo e mais de 6 cêntimos por cada litro de gasolina, é o resultado do aumento dos impostos decididos pelo Governo em relação aos combustíveis. O secretário-geral do PS desafia ainda o Primeiro-Ministro a desmenti-lo em relação às garantias de redução dos preços dos combustíveis. E este aumento dos impostos sobre os combustíveis significou que o Governo, em 2 anos, 24 e 25, arrecadou mais 1.048 milhões de euros de receitas. Ou seja, o Governo ganha dinheiro com o sacrifício que fazem todos os dias os portugueses para abastecerem as suas viaturas. E aquilo que eu peço é que o Governo me consiga desmentir se eu estiver a faltar à verdade quando estou a dizer que o Governo decidiu reduzir menos aquilo que estava previsto reduzir para que os impostos ficassem com preços mais baixos para os seus consumidores. José Luís Carneiro, em declarações aos jornalistas, junto a um ponto de abastecimento em Paredes, aqui um registro da RTP, o secretário-geral do Partido Socialista foi de novo questionado sobre as polémicas em torno do Ministro da Administração Interna, Luís Neves, mas José Luís Carneiro voltou a remeter-se ao silêncio. Os lucros da Galp aumentaram 44% no primeiro semestre deste ano.
A empresa registrou um lucro de 812 milhões de euros no semestre que passou. Em comunicado, a Galp atribui esta subida ao reforço de produção no Brasil e ao aumento do preço do petróleo devido ao conflito no Médio Oriente. Os dados revelados pela companhia mostram uma subida de 99% na produção do petróleo no primeiro semestre do ano e a margem de refinação registrou o triplo da que foi registada no ano passado, rende mais de $15 por barril. A Galp destaca ainda uma subida de 70% no investimento destinado à Península Ibérica, onde estão incluídos cerca de 100 milhões de euros na refinaria de Sines. Os trabalhadores despedidos por justa causa não ficam impedidos de aceder à fatura Prestação Social Única, Zé. É o que se pode ler na legislação publicada hoje em Diário da República, que obriga também à revisão do complemento solidário para idosos. A lei não cria ainda a prestação social única, mas dá ao Governo a autorização legislativa para aprovar, num prazo de 120 dias, o diploma que vai estabelecer regime jurídico. A legislação publicada hoje define que um despedimento por justa causa não constitui por si só motivo de exclusão à PSU, a Prestação Social Única. Outra novidade é a fixação de limites patrimoniais para o acesso ao apoio, fixado acima dos 32 mil euros. Segundo a lei publicada hoje, o valor da prestação vai ser definido por decreto-lei e prevê uma atualização progressiva com vista à aproximação ao limiar da pobreza. A Ministra do Trabalho já tinha explicado que a PSU vai ter natureza diferencial e a autorização legislativa esclarece que o montante global deve integrar um valor base, sendo que devem acrescentar-se extras ligados à parentalidade, ao desemprego e ainda uma componente de incentivo ao trabalho, e a lei estabelece também que a PSU fica isenta de IRS. Destaque agora para os incêndios em Espanha e França. Sabe-se que a União Europeia está a disponibilizar mais meios aéreos. São 6 aviões para a Espanha, 7 para a França. Os incêndios continuam a preocupar as autoridades destes dois países que ativaram o Protocolo Europeu de Proteção Civil. Em Espanha, o primeiro-ministro espanhol deixou também um alerta sobre a desinformação em torno dos incêndios e promete ajuda na recuperação dos fogos, sendo que estes incêndios em Madrid estão em fase de estabilização, mas as previsões para o vento, com rajadas que podem alcançar os 30 km por hora, podem complicar os trabalhos na extinção do fogo durante o dia de hoje. Nesta altura, Espanha está numa situação de emergência nacional, nas províncias de Madrid e também Ávila e Tudelo. Mais de 90 mil pessoas foram retiradas de casa e há quase 80 mil hectares de área ardida. Em França, cerca de 3 mil portugueses e lusodescendentes foram transferidos para centros de acolhimento devido ao fogo que ameaça várias regiões perto da cidade francesa de Bordeaux. A informação é dada pelo conselheiro português Filipe Dantas, à agência Lusa. O fogo de grandes proporções obrigou à retirada de 220 mil pessoas, entre as quais estão esses 3 mil portugueses e lusodescendentes que residem sobretudo em Le Porge, uma comuna francesa em Gironda. Este incêndio em França já consumiu mais de 42 mil hectares, 240 casas sofreram danos e há mais de 200 mil pessoas que foram retiradas de casa em Gironda. Em Bordeaux, a principal cidade desta região, há menos focos de incêndio ativos, é certo, mas a situação não está controlada. Ainda assim, o porta-voz do governo francês confirma que não está em cima da mesa a possibilidade de uma evacuação geral. 1h07, Zé, vamos ainda dar destaque a outras notícias que marcam esta tarde de segunda-feira. O Irão nega ter pedido a retoma de negociações com os Estados Unidos. A garantia é do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, que diz que o Irão se mantém tranquilo perante a ofensiva norte-americana. Citado pela Al Jazeera, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que os Estados Unidos estão a tentar por tudo escapar a um desastre que eles próprios criaram. As taxas de Euribor desceram hoje a 3, 6 e 12 meses, tendo em conta que nos 6 e 12 meses as taxas tinham subido para máximos desde novembro e setembro de 2024, na última sexta-feira. Com as alterações de hoje, a taxa às 3 meses passa para 2,4%, a 6 meses está em 2,7% e a de 12 meses está próximo dos 3%. A taxa Euribor a 6 meses passou, no início de 2024, a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos da habitação com taxa variável. E o presidente da FIFA diz que o Mundial de 2026 foi um dos melhores de sempre na história da competição. Gianni Infantino diz que a competição conseguiu celebrar o melhor que há na humanidade. O líder da FIFA desvaloriza os incidentes que afetaram a seleção do Irão e o árbitro somali no que toca aos vistos de entrada nos Estados Unidos. Desvaloriza também a polémica em torno da suspensão ao avançado norte-americano Falarin Balogun, que foi levantada após intervenção direta de Donald Trump. Jornal da Uma com José Rafael Lopes.